As pessoas, elas sempre se assustam quando a gente fala, ai, o meu Deus, ele tem chifres, né? Porque existe esse estereótipo, essa imagem pré-estabelecida, esse pré-conceito de que o chifre, ele denota coisa ruim, ligação com o Satanás, com o diabo, né? Antigamente, os chifres, eles não tinham essa denotação demoníaca e maléfica que hoje tem. E por que, né, que tem hoje essa designação? Porque, na verdade, alguém colocou uma outra imagem em cima desse símbolo, que antes era sagrado. O deus dos pagãos, que possuía chifres, ele foi demonizado pelo cristianismo. A bruxaria, acima de tudo, ela é uma crença política. Isso aconteceu por política, por poder, né? Por um querer se sobrepor ao outro. Então, eles demonizaram muitos dos deuses pagãos, né? E até trouxeram para eles aqueles que eles não conseguiam deturpar, né? E transformaram eles em santos, mas essa já é outro assunto, outra história, né? Vai dar pano para manga. A questão é que os chifres, eles sempre foram representados e tidos por essas culturas pagãs, por essas culturas ancestrais, como símbolos de poder, como símbolos de união com a terra, como símbolos de fertilidade, fecundidade, de vida animal, de vida natural. Essa ligação que o ser humano tinha com a terra era muito visceral, porque como eu já disse várias vezes, sempre ressalto nos vídeos que a bruxaria ela é uma crença rural, pastoral, natural. Então essa ligação com a terra que os homens, principalmente, né, as mulheres também, mas em outro sentido, né, mas que os homens tinham quando eles iam caçar, quando eles iam plantar, arar a terra, fazer todo aquele trabalho braçal que a própria natureza lhe impunha, essa ligação entre, por exemplo, a caça e o caçador era algo muito visceral. Para eles, não era algo simplesmente eu vou matar aquilo para me alimentar. E o chifre, ele não era somente uma forma de representar o respeito e essa interação que possui o caçador e a caça, mas também a gratidão que aquele caçador, que aquela tribo, que aquele povo possuía para com aquele animal que foi abatido para alimentar pessoas. Então eles sempre tiveram essa noção de troca, que eu não vou tirar uma vida em troca de nada, eu vou tirar uma vida para alimentar outras vidas. Então, na verdade, esse animal, esse cervo, esse bode, esse boi, todos esses animais que eles comiam a carne, eram, na verdade, sacrifícios. A vida daquele animal era sacrificada em prol de algo maior. Não era simplesmente uma atividade mercantil de dinheiro, onde as pessoas matavam por matar sem nenhum tipo de compaixão, sem nenhum tipo de consciência sobre o que estava acontecendo ali, por que aquela vida estava sendo tirada naquele momento, né? Então o chifre, ele vem representar todo esse cenário. Ele não tem nada a ver com a morte, com o malefício, com coisas ruins, com entidades demoníacas, muito pelo contrário. Ele tem toda a conotação de vida, de fecundidade, de fertilidade, né? De união e gratidão com aquilo que nos alimenta, com aquilo que a gente se alimenta de vida também, né? A gente esquece que nós nos alimentamos de vida. Nós somos aí todos luz, todos espirituais, todos muito legais, praticando o autoconhecimento, mas a gente se esquece que nós também nos alimentamos de vida. Seja essa vida animal, vegetal, nos alimentamos de vida. Só que antigamente as pessoas elas tinham a noção de gratidão e respeito e amor para com a vida que estava sendo tirada para alimentar a sua. Em contrapartida, existiam então divindades que possuíam muitos chifres. Isso era muito comum. Daí tem aquela discussão de, ai, mas é o bode preto que tem a ver com o diabo. Não, gente, na verdade o que acontece?
Essa divindade de chifres, ela é uma divindade, como eu já disse, pastoral e rural. Ela estava em vários lugares ali, em vários lugares, várias culturas de várias regiões, elas tinham essas divindades para com elas, no culto delas. E, na verdade, o Deus, a representação era a própria natureza. E essa representação era um animal que era mais comum para aquele povo. Os povos onde os bodes prevaleciam, as cabras prevaleciam, então aquela era uma representação daquela divindade sagrada e selvagem da natureza de chifres. Se na região os cervos eram os animais mais predominantes e caçados, então os cervos seriam a representação dessa vida animal selvagem de chifres. Então varia muito. Teve uma época que essas crenças elas sumiram. Elas foram praticadas na quietude de suas casas, no meio das florestas. Isso não é poético. Isso não é para ser poético, isso não é para ser romântico. Isso era intolerância religiosa. Isso era ditador. Isso era o controle político de massas. A bruxaria é uma crença política. A bruxaria ser uma crença linda e etc. E ela é realmente. Mas a história dela, uma parte da história não é assim tão bonita. É uma história genocida, de um genocídio e uma história de opressão. Então, que isso fique muito, muito claro, né? E, então, por causa de tudo isso, esse culto aos ancestrais, esse culto ancestral e natural, ele foi, então, praticado às escondidas. Mas, na Idade do Bronze, esse deus de chifres, essa figura masculina de chifres e selvagem, ela reaparece. E reaparece primeiro no Oriente Próximo, e no Oriente Médio, onde, na verdade, aquelas divindades de chifres eram muito comuns. Né? Como eu já disse, essa crença de uma divindade masculina de chifres, não só masculina, mas feminina também, porque na história nós encontramos muitas deusas com chifres também. Né? Então, essa divindade com chifres, os chifres para denotar a divindade, sempre foi algo muito proeminente, né, entre aquelas culturas.